O conto hoje é 100 anos, do livro Expectativas e Contos. 27 de março de 1912. De manhãzinha, chega chorando ao mundo um menino baiano. Mas um menino baiano e brasileiro que nasce. Ele chegou ao seio de uma família bem tradicional, no meio da ruralidade tropical do Nordeste. Inconteste, seus pensamentos nunca desistem. Ele resiste ao tempo, ele vive e vive bem. De bem com a vida. Pensa ele que morrer não é para sempre. Pensa ele que fica matutando sua longanimidade e sem vacilar ama os seus. Ele faz seus exercícios diariamente. Caminha, lê, relembra fatos. Outro dia estava ele sentado dentro de seu quarto quando a gata Clara pulou no seu colo, os olhos esbugalhados, bem abertos, e mesmo sem miar, a gatinha se aninhou no colo poderoso daquele senhor prestes a completar um século. Do outro lado, um pequeno tigre ronronava, como que reclamando amor. Era o Rambo. O nome faz justiça ao felino. Um homem que, sentado em frente ao sol e ao mar, proferia a seus irmãos e irmãs em dia histórico: não sinto nada, cheguei aos 100 anos e apenas sei que estou velho, entre aspas. Mas ainda quero viver pelo menos mais uns 10 aninhos para ver se acerto na loto e deixo todos vocês muito bem. E em outras mesas daquela churrascaria tão badalada do Rio de Janeiro, o Porcão, um velho novo homem sentou e sentiu o arroubo da maturidade achada e nunca perdida. Seus contos e encantos encontravam-se presos em meio aos interlocutores mais ousados, que, sendo da parentela ou não, sentiam em suas memórias de apenas algumas dezenas de anos o peso de ter o compromisso biológico com o futuro centenário. Talvez. O Titanic ia a pique no mesmo ano que este brasileiro, filho de um bom político, vinha à tona. Aos 13 dias de nascido, o pequeno Carlos Sá nem sabia que um transatlântico de renome internacional havia se chocado com um iceberg. No Atlântico Norte, quando ia da Inglaterra, Southampton, para Nova York, nos Estados Unidos. Ele estava em seu berço bem esplêndido, bem sortudo, um homem que viveu quase um século e tem objetivo, tem meta, tem sapiência e desejo de viver num mundo tecnológico cheio de maldade e perdição. Ele não pode ser chamado de velho, ele é o futuro, ele é atemporal. Seu rosto está estampado em um quadro emoldurado por juventude, por riqueza dos detalhes mais translúcidos, cheio de vida. O seu bisneto retratou esse momento esplendoroso, e esse quadro demonstra isso, guardado em galerias de renome ou dependurado em casa, não importa.
Carlos Sá, um ícone, um manto que recobre gerações. Sua missão é viver. A vida é um tesouro, cheio de surpresas e desafios. E Carlos soubera e sabe disso. Ele desafia o tempo, recobre de carinho a sua trajetória. Ou cuidando de seus animais, seus gatos e cachorros mais queridos, ou desafiando a sorte quando joga seus números de decênios em loterias. Seu hobby no passado, as corridas de quadrúpedes, apostando nas patas de nomes tão emotivos. Sua metodologia de viver dia após dia, assim, como um Rambo que precisa navegar em seu barco embriagado. Sim, o filho de Dr. Elísio Sá, filho de um coronel da Chapada Diamantina, que fez história nesse país cheio de melodramas, e ele que, sendo primo de Francisco Sá, o ex-ministro, tinha que ser como ele, não tinha que ser como ele, e seguiu a sua trajetória. Morando lá na fazenda do Quitite, lá no Largo do Anil, e a fazenda onde ele caçou e sentiu o sol queimar sua pele tão brasileira. A mesma tez que hoje se esquenta ao lado da vida, que insiste em se perpetuar. E ele vai debaixo do sol e rosna para os apocalipses que se avizinham na era da pós-modernidade. Tão pobre de alta cultura e tão veloz em aniquilamento. Social, principalmente. Ainda não chegou a hora, Carlos, a hora de conhecer o outro lado. Ele nem está aí para este momento ou aquele fato. Ele quer ser o homem da vez, aquele que segue e deseja que seus bisnetos e netos fiquem ali vendo o seu apogeu. Que suas filhas revejam o trajeto e sigam, como ele, no aguardo de uma maturidade única, onde a verdade é viver sem medo e com um bom senso de humor. Um avô, pai, bisavô, que tecem seus momentos mais recônditos sua vez e sua lida. Um homem que atingiu seus 100 anos, sem sentir o peso que eles traduzem, e que apenas exemplifica o resguardo. Eu pergunto, nessa estrada de experiência secular, como seria começar tudo de novo? E ele responde, faria algumas coisas diferentes, mas a maioria eu repetiria como a melhor experiência da folha em branco. Talvez eu tivesse que nascer de novo para experimentar. E acho que só nasce de novo aquele que acredita que viver é apenas uma vírgula no tempo. Ei, você que lê esse conto verdade, esta história nada enfadonha que demonstra o quanto nós somos capazes de restaurar nossos eus, como quem caça um mamute para poder continuar a vida, para executar o plano do Criador. Quem sabe? Ei, você